A mente dele não desligava, nem com remédio, nem com silêncio, nem no escuro. Ele passava as noites andando de um lado para o outro no apartamento, os olhos vermelhos, o rosto abatido, o corpo exausto, mas a cabeça sempre acesa, como um motor que não sabia frear. Ali não estava mais Heath Ledger, ali estava o Coringa. Não era atuação, era possessão. E pior, ele gostava disso. Se trancou sozinho num quarto de hotel por semanas, criando um diário perturbador, páginas cheias de risadas macabras, frases cortadas, palhaços mortos. Testou dezenas de vozes, brincou com a própria sanidade. Disse que queria encontrar a risada perfeita, a que não tivesse alma, a que causasse desconforto, e encontrou. Dias depois, os amigos já não o reconheciam. Estava mais calado, mais quieto, mais sombrio. Dizia que não conseguia dormir, tomava remédios, mais de um, misturava ansiolíticos, calmantes e sedativos para tentar descansar, mas a cabeça dele continuava ligada e o Coringa continuava vivo. Ninguém entendeu o porquê, ninguém agiu a tempo, ninguém o salvou. E então veio o choque. Heath Ledger, 28 anos, encontrado morto, nu no chão do próprio apartamento. Uma overdose acidental de medicamentos controlados. O mundo desabou, mas no fundo, talvez ele já tivesse ido embora muito antes. Meu nome é Leonan e nesse vídeo você vai entender o verdadeiro preço de viver o Coringa. Não um preço financeiro, mas um preço humano, porque Heath Ledger não interpretou o Coringa, ele se tornou o Coringa e isso custou a vida dele. Antes do caos, antes da escuridão, antes do Coringa, Heath Ledger era só um garoto australiano com um sorriso tímido e talento demais para caber num país só. No começo, era leve, era divertido, era cinema por amor. 10 coisas que eu odeio em você foi o bilhete dourado. Hollywood viu, gostou e puxou ele para dentro. Logo vieram outros papéis, outros contratos, outras câmeras. Ele não parava, ele queria mais, ele queria ser levado a sério e conseguiu. Em O Segredo de Brokeback Mountain, ele rasgou a própria alma diante das câmeras. Um cowboy gay num tempo em que Hollywood ainda tinha medo de contar certas verdades e Heath não teve medo de nada. Foi indicado ao Oscar, comparado a Marlon Brando, chamado de ator da geração, e realmente era, mas com isso veio a vaidade, a cobrança, a expectativa esmagadora de ser melhor que ontem todos os dias. A imprensa amava, o público idolatrava, mas por dentro, Heath começava a rachar. Entre 2005 e 2007, a agenda virou uma tortura. 4 filmes filmados em sequência, horas virando dias, voo atrás de voo e pouco, muito pouco descanso. Na vida pessoal, as coisas também desandavam. Michelle Williams, a mulher com quem dividia a vida e uma filha pequena, já não o reconhecia. A relação virou ruínas. Heath saiu de casa e foi morar sozinho, e sozinho ele começou a desmoronar. Mas ninguém via, porque por fora ele ainda era o astro, o premiado, o talentoso, o sorriso no tapete vermelho. Só que por dentro, o vazio já estava cavando espaço. E então veio o convite. Christopher Nolan, um novo Batman, um personagem que ninguém conseguia entender direito, um vilão insano, anárquico, perigoso. Heath aceitou não só o papel, mas o desafio de se destruir por dentro para dar vida ao Coringa. Ninguém pediu para ele ir tão longe, nenhum contrato exigia isso, mas Heath não queria só interpretar o Coringa, ele queria ser o Coringa. Se trancou num quarto de hotel em Londres por um mês, sem celular, sem espelhos,
sem ninguém. Ali nasceu um diário, páginas inteiras rabiscadas com frases obsessivas e na última página 2 palavras escritas com letras garrafais: bye bye. O próprio pai encontrou isso depois da morte e não conseguiu terminar de ler. Durante o isolamento, Riff testou dezenas de risadas, gravava áudios, estudava bonecos de ventríloco, entrevistas de psicopatas, tiques nervosos, queria encontrar a risada perfeita, a que não tivesse alma, a que causasse desconforto, a que soasse como alguém quebrado por dentro e gostando disso. E quando voltou ao set, Riff já não era mais ele, era o Coringa. E todo mundo percebeu. Michael Caine, o Alfred, congelou na primeira cena, ficou paralisado de medo com o que viu. Disse, ele não estava atuando, ele tinha virado outra coisa. Gary Oldman, o comissário Gordon, confirmou, nunca vi alguém tão entregue a um papel, mas havia algo estranho naquela entrega. Era como se Riff não voltasse completamente ao próprio corpo depois das cenas. Durante as gravações, Riff não seguia o roteiro à risca, improvisava, inventava falas, mudava gestos. E o melhor exemplo disso foi uma das cenas mais icônicas do filme, a explosão do hospital. Na cena, o Coringa sai caminhando vestindo um jaleco branco de enfermaria. Ele clica no detonador, nada acontece. Ele para, olha para os lados, confuso, sacode o controle remoto como uma criança irritada e pum! O hospital explode de verdade em tempo real. A pausa, a expressão, a comédia no caos foram todas improvisadas. A explosão estava programada para acontecer automaticamente, mas houve uma falha no cronômetro e Riff, em vez de sair do personagem, incorporou a falha ao Coringa. Fez parecer que aquela pausa estranha era parte do plano do personagem, mas não era. Era Riff sendo genial em tempo real. A equipe explodiu, a cena entrou no corte final e virou história. Mas entre uma cena e outra, Riff não voltava para o mundo real, se isolava no trailer, preferia a solidão, ria sozinho, escrevia no diário, mantinha o personagem vivo mesmo quando as câmeras desligavam. Nos bastidores diziam que ele era educado, mas intocável. Ele não estava mais no elenco, estava em outra frequência. Christopher Nolan, o diretor, disse: nunca vi nada parecido. Riff não era só um ator, era uma bomba emocional, instável, obsessivo, genial, viciado em se transformar, viciado em sumir dentro do papel, mas ao fazer isso, deixou um pedaço de si dentro do figurino e levou o resto pro vazio que já o esperava. As gravações acabaram, mas o Coringa não saiu da cabeça dele. Riff voltou para casa, mas parecia que não tinha voltado de verdade. Dormir virou um desafio e depois um desespero. Ele tentava, mudava de posição, fechava as cortinas, tomava banho quente, apagava tudo, nada adiantava. A mente dele continuava acesa, girando, ruminando, rodando pensamentos como se a câmera ainda estivesse ligada. Em entrevista ao New York Times, ele contou: na semana passada dormi em média 2 horas por noite. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não parava. Dormindo apenas 2 horas por noite, não por causa de festa, não por causa do excesso de trabalho, mas porque a mente dele tinha se tornado uma prisão. E então ele recorreu aos remédios, mas não foi um só, foram vários. Heath Ledger passou a usar uma combinação perigosa: alprazolam, um ansiolítico para acalmar a mente, diazepam e temazepam para ajudar a dormir, oxicodona e hidrocodona, 2 analgésicos fortes usados em dores intensas, e doxilamina, um anti-histamínico com efeito sedativo. Era uma tentativa desesperada de encontrar paz, mas ele não fazia ideia de que misturar tudo isso podia ser fatal. Essa mistura, aliás, tem um nome clínico: intoxicação aguda por uma combinação fatal de medicamentos prescritos. Ela faz com que os medicamentos entrem em conflito dentro do corpo e o resultado, o cérebro desliga. O que Riff queria era descansar, mas o que ele
estava fazendo era silenciar o próprio sistema nervoso. Ele não dormia, ele se apagava. Gary Greener, técnico de voz que morou com ele nas últimas semanas, contou que Riff andava à noite, inquieto pelos corredores do apartamento, tentava dormir no sofá, depois na cama, depois no chão, mas a mente não parava. Para piorar, ele estava gripado, com tosse contínua, febre baixa e sinais de pneumonia. Mesmo assim, se recusava a ir ao hospital. Ele dizia: depois eu cuido disso, agora preciso terminar esse projeto. Era o filme O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. O último trabalho. Riff queria entregar, terminar, mostrar que conseguia, mas o corpo não aguentava mais. E ele também não. Era 22 de janeiro de 2008, uma terça-feira qualquer. Nova York estava fria, o mundo estava normal, mas naquele apartamento em Sorro, o silêncio era estranho demais. Riff tinha uma sessão de massagem marcada às 15 horas. A massagista chegou, a empregada abriu a porta, chamaram por ele e nada. Ele deve estar dormindo, mas o quarto estava quieto, fechado, travado por dentro. Bateram de novo, nada. Empurraram a porta, entraram e lá estava ele, nu no chão, inconsciente. A massagista ligou para Mary Kate Olsen, amiga íntima de Riff. Ligou 3 vezes, depois ligou para o 911, mas já era tarde. Os paramédicos chegaram, tentaram reanimar, fizeram o possível, mas Heath Ledger já não estava mais aqui. Tinha 28 anos, uma filha pequena e o mundo inteiro aos seus pés, mas o corpo não resistiu. A autópsia revelou intoxicação acidental por múltiplos medicamentos prescritos, uma combinação letal, 6 substâncias no sangue, todas legais, todas receitadas, mas juntas foram demais. O coração desacelerou, a respiração apagou, o cérebro desligou. Não houve carta, não houve despedida, só silêncio e um mundo que não entendeu nada. A notícia explodiu. Heath Ledger morre aos 28 anos. Ator do Coringa é encontrado morto em Nova York. As manchetes brigavam por explicações, mas nenhuma dava conta do vazio que ficou. Fãs choraram, Hollywood congelou, o diretor Christopher Nolan ficou em choque, Michelle Williams desapareceu por dias, Matilda era só uma criança e o Coringa agora era um fantasma. Quando um artista morre, o mundo lamenta, mas quando um artista morre no auge, no meio do brilho, no momento mais promissor da carreira, o mundo enlouquece. Foi o que aconteceu com Heath Ledger. A morte foi confirmada, a causa também, overdose acidental de medicamentos prescritos, mas ninguém queria aceitar, porque nada naquilo parecia acidental. As teorias começaram a surgir que aquele bye-bye no diário do Coringa era um adeus disfarçado. Outros diziam que foi o próprio personagem que matou ele, que o mergulho no Coringa era tão profundo que Heath não conseguiu voltar, mas os familiares negaram. A irmã Kate Ledger disse em entrevistas: ele não estava deprimido, estava se divertindo fazendo o Coringa. Ele amava o que fazia. O pai, Kim Ledger, já foi mais duro. Foi um acidente, mas foi consequência direta de decisões ruins. Ele que misturou os remédios e isso custou caro. Enquanto isso, o público chorava. A filha Matilda, pequena demais para entender, ficou sem pai. Michelle Williams se afastou da mídia. O elenco de Batman se calou por semanas e o mundo só falava em uma coisa: o Coringa matou o ator? A pergunta virou manchete, virou lenda, virou trauma coletivo. E quando o Cavaleiro das Trevas estreou, o impacto foi imediato. Heath dominou a tela. Cada frase do Coringa virava citação. Stranger. Cada expressão, um novo meme, mas ninguém ria de verdade, porque cada cena era como uma despedida, cada aparição um lembrete de que ele já tinha partido. O Oscar veio depois, póstumo, justo,
doloroso. A família subiu no palco, aplaudida de pé, e ali o mundo inteiro entendeu. Heath Ledger não tinha apenas interpretado o Coringa, ele tinha entregue a própria alma. E agora tudo o que restava era tentar entender o que é preciso acontecer dentro de um ser humano para ele virar um personagem assim. Quando a morte de Heath Ledger saiu das manchetes, uma coisa estranha aconteceu. O barulho cessou e no lugar dele ficou um vazio que ninguém soube preencher. Hollywood continuou, como sempre continua. Filmes lançados, prêmios distribuídos, novos talentos aparecendo, mas o espaço que ele deixou era diferente. Era um buraco em forma de ser humano. Poucos têm esse efeito. O quarto onde ele partiu virou apenas mais um endereço. As roupas guardadas, os remédios recolhidos, o diário do Coringa trancado, páginas que o pai não conseguiu terminar de ler porque algumas respostas doem mais do que confortam. A filha Matilda cresceu longe dos holofotes, protegida de um mundo que já tinha cobrado demais do pai. Michelle Williams seguiu a vida, mas sem transformar a dor em espetáculo. Há sofrimentos que só fazem sentido no silêncio. E Heath virou o que todos os grandes artistas viram depois de ir embora: um aviso. Um alerta sobre como o talento, quando empurrado ao limite, pode virar inimigo. E o Coringa, esse sim, virou mito, virou padrão ouro, virou comparação inevitável. Cada ator que encosta no personagem é medido pela sombra que Heath Ledger deixou para trás, e ninguém chegou perto. Mas por trás do brilho existe uma pergunta que ninguém gosta de fazer: quanto vale uma performance perfeita se ela custa sua paz? O público vê o filme, o sorriso torto, a risada que arrepia, a entrega total, mas não vê o que ficou depois. No fim das contas, o cinema ganhou um ícone, mas o mundo perdeu um homem de carne e osso, sensível, intenso, brilhante e cansado demais. Heath não perdeu para a depressão, não perdeu para Hollywood, não perdeu nem para os remédios. Ele perdeu para algo muito mais silencioso: a própria necessidade de ser extraordinário. E esse é o tipo de batalha que ninguém vê até ser tarde demais.